Fotos da Lúcia lutando, Paralimpíadas 2012 e 2016. Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida, e hoje eu trago aí mais um vídeo da série Você Pode. Olha só, ano de Olimpíadas, ano de Paralimpíadas. Eu estou com a nossa representante, a nossa judoca Lúcia Araújo. Ela vai na categoria 57 para Tóquio, gente. Medalha de prata 2012. Paralimpíada de Londres, medalha de prata 2016, Paralimpíada do Rio. Deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para receber as minhas novas notificações. Lúcia, muito obrigado por você me receber aqui em sua casa. É uma grande alegria poder reencontrá-la. Maria, eu que agradeço o convite. Para mim é fantástico estar aqui no seu canal. Primeira vez que vou estar num canal no YouTube. Oh, que prazer meu, que prazer. Poxa vida, olha, guardar isso aqui que essas imagens irão valer ouro depois de Tóquio, hein? Mas, Lúcia, eu gostaria muito que você me falasse um pouquinho qual que é o motivo da sua deficiência, né? Por que você tem problema na visão? Qual foi o motivo? A minha deficiência foi toxoplasmose congênita. Certo. A toxoplasmose é um protozoário. Minha mãe, quando estava grávida, a gata arranhou a barriga dela e podia ter se instalado em qualquer parte do organismo meu, no caso, né? Poderia ser no sangue, osso. E a parte mais leve é na visão, né? E aí ela atingiu a mácula do olho, comeu um pouco, comeu outro pouco, e ficou uns pedaços que é por onde eu enxergo. O que eu enxergo são só alguns pontos de visão que eu tenho. Alguns pontos? Uhum. Entendi. E você teve uma infância adaptada, já estudando em escola adaptada? Como é que foi a tua infância? Eu fui tratada, criada como se eu não tivesse deficiência, né? Então eu tinha uma dificuldade de enxergar, mas a gente nunca teve essa ideia de ser deficiente visual. Entendi. Tanto que eu sou a mais velha de 3 irmãos. Quando meu irmão do meio, ele aprendeu a ler, ele que me levava para a escola. A gente estudava na mesma escola, mas ele que tinha a responsabilidade de ler o nome do ônibus e tudo, né? Pra gente ir para a escola. Uhum. Mas pra gente era uma coisa normal. E na escola, nas escolas públicas antes, ainda tem hoje no governo do estado, mas a gente sempre teve a sala de recurso. Então eu lembro que chegava um determinado momento de sala de aula, que a gente ia para a sala de recurso fazer uma atividade extra. Eu lembro que tinha várias coisas assim que era da visão subnormal mesmo. Ah, tá. Então você acabou meio que convivendo isso com uma certa facilidade, assim, não teve grandes impactos. O que acontece muito com quem tem baixa visão, né? Que a gente não enxerga normal e nem é cego e fica naquele meio em cima do muro ali. Sim, e também aquela dificuldade de você não quer ser cego, né? Porque eu enxergo. Aos 15 anos, você teve aí um grande ponto de virada na tua vida. Como é que surgiu o esporte na sua vida? Nossa, só de lembrar até fico arrepiada. Os meus irmãos, eles já faziam judô, né? Eu fui para acompanhar. Tá. E sempre tive as mesmas dificuldades e tudo, mas antes do judô, do esporte específico, eu não saía de casa sozinha, eu não fazia nada sozinha. Eu sempre tinha alguém para te acompanhar. Que ter alguém, sim. Não andava sozinha mesmo. Não andava. Mas nunca usei até então nunca tinha usado a bengala. Tá. Tinha só fazer um acompanhamento no Laramara, mas de visão normal. Entendi. E, nossa, quando eu coloquei o kimono, comecei a aprender tudo, é uma magia muito grande, uma coisa fantástica que é a minha modalidade, né, o judô, assim. E eu vivia judô, era a escola judô, não tinha assim, de segunda, era 3 vezes por semana, mas sábado a gente ficava lá o dia todo e de domingo se o sensei fosse pra competição e pudesse ir junto eu ia, não tinha, minha vida era judô. E onde era isso? No Butantã. No Butantã? Era uma escola normal? Era um clube normal, clube escola, né, hoje, tá, né? Tá. É antigo BNH, hoje como pegar nomenclatura de clube escola. E aprendi judô como qualquer outra pessoa, digamos, normal, né? Sem deficiência. Certo. E foi uma coisa que pra mim foram os melhores anos da minha vida. Agora, Lúcia, nessa escola, você era a única deficiente visual?
Eu era a única deficiente visual. E você conseguia acompanhar os treinos? Você conseguia? Sim, o tatame era pequeno também, né? Era um tatame pequeno. E o sensei sempre foi atencioso com todos. Assim. Então a gente tinha um trabalho de quando começa com faixa branca e o sensei não pode acompanhar, um pouquinho mais graduado que ele, vai lá e acompanha passo a passo até aprender as coisas sozinho e conseguir ir com os outros, né? Então era muito mais fácil para o aprendizado. Quais são as faixas? Explica para nós com leigos, né? Porque quem não conhece a modalidade, é legal entender como que funciona essa trajetória. Eu pulei algumas faixas. Você pulou? Pulei. Opa, eu vamos lá. Eu comecei com 15 anos, né? Eu comecei na faixa branca. Da branca eu já fui para amarela, mas ainda tem a cinza, a azul, mas da branca eu já fui para amarela. E o que define esse pulo de faixas? É a o sua sensei performance? via muito pela idade e quando a gente foi fazer o exame de faixa, eu já peguei para fazer o exame para a faixa amarela. Então, quando foi fazer o exame, eu já fiz o exame para a faixa amarela e fui avaliada já para a faixa amarela. Tá. Aí da amarela eu fui para laranja. Teve algum pulo também ou não? Não. Aí da segunda, aí da amarela vai para laranja, laranja, verde, aí roxa, marrom e preta. Preta é mais elevada? No Japão é quando começa tudo, né? Porque lá só tem duas faixas, a branca e a preta. Ah, lá é assim? A faixa preta seria como o início, né? Entendi. Qual foi a tua primeira competição, como uma judoca mesmo? Quando que isso aconteceu? Quando eu tava com 15 anos, eu já competia no regular, né? Ah, você já competia ali no começo? Já competia no regular, já? Sim. E você ganhou medalhas nesse seu momento de vida? Como é que foram as tuas competições? Tinha as competições menores, né? Não cheguei a ter medalha em Paulista. Tinha competições de associações. Eu lembro que a minha última medalha, antes de eu parar com o judô, foi numa competição que teve do São Paulo, que era meu sonho ter uma medalha do São Paulo Futebol Clube. E você ganhou? Aí, eu ganhei prata. Olha só que legal. E aí foi quando eu parei, foi quando eu tive que parar, né? E você parou por quê? Porque eu mudei, eu treinava muito longe, só podia treinar de sábado, e o sensei sempre falou que ou você faz uma coisa direito, uma vez por semana não dá pra você ter um bom desempenho, é muito mais sofrido, então como não dava pra eu fazer da forma correta, eu preferi parar, porque era só uma vez por semana, então não dava para eu fazer um acompanhamento só aos sábados. Entendi. Aí eu parei na faixa verde e eu imaginei que eu nunca mais fosse vestir um kimono na minha vida, né? E você parou com o esporte total, assim, você ficou um tempo sem fazer nada em questão de... Tudo, foi um momento de decisão, né? Ou eu fazia na época, um curso voltado para pessoas com baixa visão, que era um curso de massoterapia, ou prestava vestibular. Aí eu optei por fazer cursinho pré-vestibular, que não foi uma boa ideia, que foram 2 anos, estudei, não consegui passar no curso que eu queria. E você queria o quê? Que era terapia ocupacional. Ok. Que eu queria, na verdade o sonho era direito, né, mas falaram pra mim que eu nunca poderia fazer direito porque eu não enxergava. Então, te falaram isso? Sim, aos 15 anos me falaram que eu nunca poderia fazer direito por eu não enxergar, que era muita coisa pra ler. Que absurdo! E aí eu desisti, né? Eu falei assim, realmente, né? Puxa. E aí eu voltei pra terapia ocupacional, que é uma coisa que eu gosto também, né? Que era dentro. Aí, mas eu queria estudar na USP, ficar lá na casinha rosa na USP. Entendi. Mas não consegui. Aí no meio do percurso eu tive oftalmopatia de Graves, fiz tratamento, parei com os estudos, tudo. E aí bem na frente, tipo, 6 anos depois... voltou aquela coisa, vamos fazer minha mãe mora fora, né? Fui visitá-la, conheci uma brasileira que trabalhava lá com massagem, eu sempre fui apaixonada por massagem. Sua mãe mora onde? Na Espanha. Na Espanha. Desde 2000. Tá. E aí eu queria fazer o curso lá, e minha mãe falou assim, não, volta pro Brasil, faz o curso, você sabe qual é o curso, se especializa e você volta pra cá pra trabalhar com isso. Eu voltei pro Brasil, porque eu só tinha ido passar férias lá, pra fazer o curso. E aí no curso eu conheci uma menina, uma cega. Aí engraçado que no primeiro momento assim,
Eu sentada assim, esperando naquela ansiedade de primeiro dia de aula. E eu vi ela chegando assim, toda dona de si, assim. Ela é uma pessoa totalmente assim, de presença. Ela é uma de presença. Ah, é? É. Aí a amiga dela falou pra ela assim: e aí, Renata, o que você vai estar achando do curso? Não sei o quê. Aí ela colocou a mão na cintura e falou assim: vamos ver, vou analisar. Aí eu olhei assim, vou analisar pra ver se é isso mesmo. Eu fiquei pensando, falei assim, como assim ela vai analisar? O que ela tá fazendo aqui? Filha. Você não entendeu nada, né? Não, tudo bem. Aí caímos na mesma turma, né? Ok. Aí quando você se apresenta, tudo. Aí quando ela falou que ela era da seleção paralímpica de goalball. E eu fiquei olhando assim, falei assim, nossa, que máximo, ela é da seleção. Que legal, né? E a Renata foi quem me colocou no paradesporto, me apresentou tudo o que eu poderia ser capaz de fazer como deficiente visual, que até então nunca tinha tido contato com deficiente visual realmente. Olha isso. E ela me mostrou um mundo de possibilidades, que eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu tinha recurso para isso. Eu desconhecia telefone que fala, os JAWs da vida. Sim, os recursos. Tudo. Os recursos de acessibilidade para você eram tudo novidade. Tudo novidade. A gente falava que era o mundo encantado da Celgolândia. E eles riam de mim, né? Porque tudo pra mim era novidade, tudo pra mim era o máximo. E você vibrava com isso, né? Sim. Ia chegar em casa contando e era uma coisa totalmente muito fora da tua realidade. Sim. E na minha família achavam que eu estava fazendo um bem muito grande para ela. E ela que me abriu os horizontes. Os horizontes. Ótimo. Eu falava assim, que eu podia fazer qualquer coisa, né? E quando eu descobri o andar de bengala, nossa... Aí ela falava assim, você não pode parar o mundo com a bengala, tá, Lúcia? Por favor. Eles vão passar por cima de você. Entendi. Porque se você tem mais segurança, muito mais segurança, você consegue transitar melhor, independente de você enxergar um pouco. Porque a gente... se eu tô na rua sem uma bengala, o outro não sabe que eu tenho uma dificuldade. Tá certo, é verdade. Então ela trabalha como um crachá, mas eu achava que sempre achei que eu podia fazer qualquer coisa, porque eu tinha bengala. Já estava dominando. Já estava dominando tudo, né? Já estava com tudo, né? Entendi. E aí ela me apresentou o SESEC, que é a associação com a qual eu faço parte hoje. Certo. E eu fui para acompanhar as meninas do goalball e tal. E lá eles descobriram que eu já tinha feito judô. E me convidaram para voltar. Mas para mim foi uma coisa assim, quando você para uma coisa que você não imaginava você voltar a viver uma coisa. E assim era o judô para mim. Nunca me imaginava de volta. Judô. Embora eu tivesse minha faixa verde ainda guardada, mas... Isso 6 anos depois, né? 6 anos depois. Ainda tinha ela guardada. Tá. E aí eu falei assim, volta, não sei o quê. E falaram assim, não, se você voltar, você vai ser campeã brasileira. Com certeza você vai ser seleção. Eu falei assim, gente, imagina que você ser seleção. Eu era ruim demais. Eu ser seleção. Nunca. E falavam e tal. Eu falei assim, eu nem tenho kimono. Não, a gente empresta um kimono pra você. Só, dando todas as possibilidades, né? Enquanto você quiser treinar, a gente cede o kimono. Aí eu falei, por que não? Quem era o treinador na época? Na época o Jaime era técnico do SESEC. Era técnico, ok. Era técnico do SESEC. Perfeito. E isso ainda em 2006? Isso em 2006. Tá. E eu, vamos lá, né? Aí quando eu coloquei o kimono de novo, Ari, nossa. Qual foi a sensação? Não, assim, você consegue imaginar um casa de vó, assim, que você não vai há muito tempo. Aí você chega, abre a porta, aquele cheiro de bolo, aquele sentimento, assim, maravilhoso, assim, de que é bom estar de volta. Sei. Poxa, que legal. Um sentimento, assim, único. Quando eu coloquei o kimono, amarrei a faixa, eu falei assim, como eu pude estar tanto tempo longe disso. Poxa, que emocionante isso, hein? E aí voltou tudo aquilo de novo, né? Todo aquele sentimento, porque o tatame, ele tira toda a sua dificuldade. Você tem dificuldade do dia a dia, tal? Sim. Na questão do profissional, né? Tá. Mas é um detalhe. É um detalhe, porque ser judoca, pra mim, é o máximo. Uma vez judoca, sempre judoca, né? A gente fala. Não existe ex-judoca. E a prova foi quando você colocou o kimono novamente naquele momento.
Então nesse momento começou aí uma nova etapa mesmo, né? Que assim, você já começava a enxergar isso como uma possibilidade. Nada! Não? Não, era só Você tá brincando? Não. Mesmo com toda essa emoção, com todo esse sentimento. Era um sentimento muito bom que Tá. me completava, que sempre me completou. Certo. Mas não havia. seleção brasileira é uma coisa totalmente não alcançável naquele momento. Nunca imaginava. Nunca me permiti sonhar com seleção brasileira. Embora, às mesmo, vezes que a Lúcia? Renata uma vez ela me emprestou o agasalho dela e assim, foi uma coisa que eu quis muito, assim. Eu falei assim, um dia, nossa, como eu queria ter um desse um dia. Mas era uma coisa assim, muito, muito fora Era da distante. casa, assim, muito distante. E qual foi o momento da virada? Qual foi o instante que você falou, opa, Foi um conflito muito grande, porque eu estava nos meus semelhantes, né? Que as pessoas que estavam no dia a dia, que eu me identificava, que sofriam, que tinham as mesmas dificuldades que eu tinha. Então as coisas que eu sentia, que eu passava no dia a dia, não era coisa de outro mundo. E aquelas pessoas diziam, você tem um potencial, você vai ser seleção. E eu pensava, imagina, né? Eu quer ser dizer seleção. que antes de você, os outros acreditavam muito mais em você do que você mesmo? Sim, porque era loucura. uma coisa totalmente fora, né? Eu nunca tinha... O meio paralímpico, quando você é do regular e você vem pro meio paralímpico, é tudo muito diferente. Você não está preparado para isso, né? Entendi. E eles falavam, você vai seleção, você não sei... Mas eu falei assim, eu imagina, né? E minha família falou assim, você não tem que provar nada para ninguém e tal. Você não tem que provar nada pra ninguém, mas não era provar pra ninguém, era uma coisa assim que eu precisava viver pra saber. Embora eu pensava, vou lá, vou competir, eles estão falando que eu vou ganhar, eu não vou ganhar isso aí, eles vão parar de mexer a paciência e pronto, né? Essa era a ideia, porque assim, era muito, nossa, ganhar uma seletiva, estar na seleção, é uma coisa, pra quem tá longe, muita coisa. Quando você começa. Meio inalcançável. Inalcançável. E eu tava em o curso de massagem que eu tava fazendo. Ah, você estava fazendo paralelo. Paralelo ao judô, que eu fazia judô à noite. Tá. E minha família tinha falado que não podia mais, né? Porque eu não ia conseguir fazer as duas coisas e não era pra continuar mais com o judô. E eu continuei paralelamente, assim, né? E eu tinha prometido à professora que eu não ia mais chegar atrasada nas aulas. Uhum. E aí o SESEC foi antes, foi no Rio de Janeiro. Nunca tinha viajado sozinha. A competição foi no Rio, outubro a primeira de 2006. competição? Uhum, e a segunda etapa. Tá. E aí eu tinha que ir sozinha, né? Nunca tinha viajado sozinha. Aí comprei passagem, tudo. Saí do curso e fui pro Rio de Janeiro. Cheguei naquele Benjamin Constant meia-noite, tudo escuro. Não sabia que tinha que levar roupa de cama, levei só um saco de dormir na mochila, assim, por acaso levei. Por acaso. Aí competi. Fui campeã. Nossa, era muito assim, diferente. Agora chegar em casa e contar que eu viajei sozinha, eu fui pro Rio de Janeiro e fui campeã. Puta, era muita coisa. Era muita coisa. Porque eu falei assim, eu tenho que resolver, porque até então eu tava com a Renata, ajudando a Renata em alguma coisa. Ah, tá. Porque sempre eu passava o fim de semana na casa da Mas eles não né? sabiam que você tinha ido pro Rio, é isso? Não sabia. Menino! Fui por conta. Que legal, adorei isso. Fui por conta. Deus guarda, viu? Deus guarda. Deus guarda e a família quer super proteger, né? Por isso tem que ter essas atitudes. Olha a atitude que você teve, né? De acreditar e vou lá, vou ver o que acontece. E foi campeã. E quando você voltou e contou para eles que você havia participado e tinha sido campeã, qual foi a primeira reação? A pessoa fica assim, sem reação, porque... sempre foi falado que não dava pra levar duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá, entendi. O curso de massagem e o judô. E como que justifica a questão de eu ficar, tipo, horas no salão de cabeleireiro e depois daqui a 3 horas eu enfiar o cabelo todo no tatame, esfregando, suando e acabando com tudo, né? Entendi. E eu não tinha uma eu tava com 27 anos, morando com os meus pais, totalmente dependente. Certo. Então não tinha a minha vida mesmo começou no paradesporto mesmo, minha independência total, assim. Ela veio através do paradesporto. Através do paradesporto. Como o esporte é importante na vida das pessoas e principalmente na vida de nós, pessoas com deficiência, né, Lúcia?
Sim, e aí quando eu consegui provar e vi o que eu era capaz, porque às vezes a gente para, né? E as pessoas falam, você é capaz, mas às vezes você não quer pagar pra ver se você realmente é capaz daquilo ou não. Era uma coisa assim que eu não sabia realmente. Eu achava que não, mas eu precisava viver aquilo. Ao mesmo tempo que você achava que não, você tinha isso como um desafio. Era um desafio, né? porque eu precisava viver, porque você não precisa disso. Eu não queria provar nada pra ninguém. Mas pra você, né? Era assim, eu queria saber até onde eu era capaz de ir. Entendi. E aí, cheguei em casa e falei assim, olha, desculpa, eu agi errado, mas era uma coisa que eu precisava viver. Tá aqui, medalha de ouro, fui campeã, e aí, vai falar o quê? Não tenho o que falar, não tem argumento, né? Não tem argumento. Não tem argumentos que possa... E aí, beleza, começou... E você foi campeã, e depois disso, creio eu que vieram muitos outros campeonatos. Vieram outros, mas foi bem diferente, né? Em 2007, minha primeira convocação, em janeiro de 2007. Para a seleção? Para a seleção. Seleção B. Olha aí o inalcançável já. Aí eu já era a seleção. Que legal, hein? Isso em menos de um ano, né? Porque você vê... Em meses, né? Porque foi em outubro, em janeiro já estava na seleção. Sua primeira convocação. Primeira convocação como seleção B. E qual foi o resultado? Você ficou feliz? Era tudo mágico, né? Tudo diferente e... Não dava... Era muita novidade junto. Entendi. Aí em 2007 fui pro Rio, competi no Rio, a gente teve mundial aqui também, a gente foi campeã por equipe. Aí teve aquele processo, né, de tudo muito novo. Eu era 63 na época, aí não fui tão bem. Mas tinha aquela magia de ser seleção, né? Isso te encantava? Encantava. Deixa eu falar, ser seleção... Era bem diferente, assim. Eu gosto de ser seleção, tudo. Hoje tem um outro peso, mas é uma coisa muito gostosa você lembrar, assim, aquela alegria do... Que é toda vez, né? Toda vez que você ganha um uniforme, é a mesma alegria pra ver como é, se serve, não serve, como ficar. Entendi. Tira foto e não tira. Tá. E aí você teve essa primeira competição já pela seleção. E vieram muitas outras, né? Aliás, nós temos aqui uma série de troféus, né? Que você veio conquistando ao decorrer dessa sua vitoriosa carreira, né? Porque 2012 deve ter sido uma emoção maior ainda, né? Porque até então você já fazia parte da seleção, você começou na B, depois foi para A, isso? É assim que funciona? Eu queria que você falasse como é que foi participar das Paralimpíadas de Londres, né? O que isso representou na sua vida? Londres foi minha segunda Paralimpíada, né? Eu fui para Pequim, estive em Pequim, vivenciei tudo de... 2008, né? 2008. E eu fiquei, para preparar para 2008, eu fiquei 5 meses longe da minha filha, que ela era pequenininha. Tá. E não me arrependo, porque tinha que ser feita uma escolha, né? Sim, aí em 2009 eu mudei de categoria com a Dani, que a Dani eu era 63 e a Dani era 57, a gente era do SESEC, a gente trocou. Tá. Aí eu consegui ranquear a vaga, né, pro 57 em Londres. Em 2011 o time São Paulo ele patrocinou alguns atletas e pelo meu resultado ele passou a me patrocinar. Então recebo, estou pelo time São Paulo até hoje, recebi um valor, mas isso ele pagava a preparação para o nutricionista, a parte de suplementação, ele te deu toda a estrutura uma necessária. Estrutura necessária, fora o Bolsa Atleta, que desde que minha primeira independência financeira foi com o Bolsa Atleta lá em 2007. Em 2007 eu comecei a receber meu primeiro Bolsa Atleta. Em 2008 eu comecei a receber o primeiro Bolsa Atleta. Tá. Então toda a minha independência financeira foi com o esporte. O primeiro salário foi Bolsa Atleta. Já na categoria nacional e foi galgando. Então juntou os dois em 2011 com essa estrutura para a preparação para Londres. E em Londres foi só a cereja do bolo, né? Foi por pouco. Eu lembro que o meu irmão, ele estava na arquibancada
Sim. O meu irmão foi encontrar comigo, que ele era mochileiro na época. Uhum. E aí, eu lembro quando eu perdi a final, assim, desconsolada, quando eu olho, assim, o doido lá gritando, era meu irmão com a bandeira do Brasil. Brasil, você acaba de perder uma luta, Brasil. E foi uma emoção que, assim, que eu me permiti viver. Mas até chegar, assim, que você perde, você chora, assim, eu lembro que eu chorava muito, e tinha uma voluntária, assim, e ela falou assim, você foi medalhista. Eu falei, eu perdi, mas você foi medalhista. Ela olhou pra mim, ela pegou na minha mão e falou assim, lembra de como foi todo o processo pra você estar aqui. Olha isso. Porque e aí, se esquece, né? Claro. Como foi o processo. Eu falei assim, eu lembrei assim, falei assim, ela falou assim, vive esse momento que vai ser um momento único na tua vida. Aproveita. Não fica chorando. Lembra por que você está aqui, tudo que você passou. Vive esse momento. Que anjo da guarda, hein? E é engraçado, porque normalmente você olha as fotos em pódios e sempre a prata sempre tá chorando, sempre tá emburrado, sempre tá chateado. E eu olho as minhas fotos de Londres, eu tô feliz. Mas você não deixou de ser vitoriosa por ter tido a prata, não é verdade? E aí acho que foi a hora que você percebeu e por isso que você tá feliz nas fotos, né? Porque acho que aí você lembrou de toda, né? Toda a estrada que a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Principalmente aqui no Brasil. Ser cego em Londres é uma coisa, ser cego no Brasil é outra coisa. Você sabe disso. Você que viaja ao mundo, você pode me dizer bem melhor sobre isso, né? Porque lá fora existem muito mais apoios. E graças a Deus, né, você tem aí os teus apoios graças ao seu mérito, né? E você vê. E em 2016 você foi para Paralimpíada competindo em casa. A emoção foi diferente? Como é que foi isso? Nossa, totalmente diferente. Como é que é isso? É meio louco, né? Porque louco? parecia que tinha caído em cima de você, assim, todo mundo gritando. E já na primeira luta contra a chinesa, que ainda valia a punição, né? Uhum. Então, momento a momento, assim, uma luta forte. E você pensando assim, eu preciso esperar só mais um pouquinho, faltava pouquíssimo para acabar. E você vê assim, eu fui no ritmo da contagem da torcida mesmo. 10, 9, 8, assim. E aí acabou, falei assim, glória a Deus, acabou. Menos uma luta. Uhum. E no final, né, quando eu perdi, também chateada, assim, muito triste. E aí o Garcia me cutucou e falou assim, agradeço a torcida. Aí, tipo, né, chateada, assim, só levantei a mão, assim, levemente, assim. E conforme eu levantava a mão, assim, Ari, maior era o grito da torcida. Olha era só. muito... Parecia aquele Zola, assim, de futebol, todo sabe? mundo com você, né? Todo mundo. Luciana, eu já abri os braços, assim, já... Aí passou a tristeza. Aí passou, assim, eu fui chorar mesmo essa derrota um tempo bem depois, né? Depois, olhando as lutas, olhando essa luta, que eu fui chorar essa derrota. E o que você espera de Tóquio? O que eu espero de Tóquio é o meu ouro, né? Uhum. Que é 2 vezes por pouco. E foi um ciclo totalmente diferente pra mim, né? Eu saí do Rio, resolvi subir, depois voltei pro 5-7 e tive que começar a pontuar a categoria do nada, né? Tá. E você acaba pagando por isso, né? Pelas suas decisões, sua tomada de decisão. O meu objetivo é ser campeã paralímpica e vai ser no 5-7, porque os meus melhores resultados foram no 5-7. E com certeza irá conseguir. Vamos ter fé. Em nome de Jesus, a gente consegue. Vamos acreditar. Porque você tem participado de vários Opens pelo mundo, né? Sim, esse ano mesmo vai ser um ano bem cheio. É uma competição praticamente por mês. Você teve recentemente no Canadá? Estive no Canadá, fui campeã no PAN do Canadá. Uhum. Aí agora daqui a 2 semanas, dia 8, já tem um Open na Alemanha. Tá. Que não pontua. O PAN pontuou diretamente, né? A gente tem mais 2 competições que pontuam direto. O Open é um treinamento, ele vai acabar trabalhando como treinamento, depois a gente tem um treinamento na Espanha. Voltamos, depois tem uma outra competição, um preparatório no Japão. Uhum. Depois tem o GP, depois tem mais 2, é um mês uma competição. Chega em casa, 10 dias em casa, treinamento, competição.
É puxado. Até a Paralimpíada. E você embarca quando para Tóquio? Para Tóquio a gente vai dia 28 de julho. 28 de julho. De julho. A Lúcia, competição começa dia 26 de agosto. Que luta é conquistar tudo isso que você conquistou? Creio que exige muita dedicação, muita perseverança. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que se encontra triste. Algumas frases de impacto da minha mãe, né? Mas essa é uma que eu sempre costumo dizer. Quando você tem um sonho e você desiste nos primeiros obstáculos, no fundo você nunca sonhou aquilo pra você. Porque quando você realmente quer uma coisa, você não desiste. E ela sempre falou isso pra mim. E é uma coisa que eu sigo. Se você tem um sonho, vai até não desiste. Não desiste no primeiro tomada de decisão, da primeira coisa que deu errado. Você tem que ir até o final, você não tem que desistir. Ah, porque eu não ia conseguir mesmo. A gente não sabe. Você só vai saber se você tentar e até conseguir. Porque às vezes se a pessoa conseguiu, um dia ela tentou e não desistiu daquilo que ela queria. E se não for, você tem que tirar o que eu aprendi com isso. Você sempre vai aprender e vai sempre estar melhorando e crescendo com isso. Parabéns pela sua jornada de tanto sucesso e que venha o tão esperado ouro em Tóquio. Amém. Obrigado, Lúcia. Tudo de bom para você. Olha, muita sorte, muita força, muita perseverança para você, porque você é uma batalhadora que merece. Obrigada, Ari. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp, 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.com.br.